Ao contrário do que é divulgado tanto nas universidades quanto pelo senso comum, o feminismo não defende a mulher enquanto indivíduo detentor de direitos inalienáveis, mas é apenas uma vertente do pensamento marxista. Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. As feministas sempre usam de alguns jargões bonitos como lugar da mulher é onde ela quiser, lute como uma garota, ou então de narrativas que a mulher não é tratada igualmente como os homens no mercado de trabalho, e ainda que a mulher é o principal grupo a sofrer violência física e chantagem emocional. Elas sempre buscam atrair os jovens inocentes que têm de fato boas intenções e querem uma maior participação da mulher em certos setores como a política ou esporte, mas raramente revelam sua face oculta e seus objetivos obscuros. Contudo, é preciso sair do senso comum e ler alguns textos de autoras feministas, para perceber que o feminismo é uma extensão do pensamento marxista adaptado às pautas femininas e objetivando a destruição de uma das bases da civilização ocidental e da sociedade capitalista, a família patriarcal. Os direitos civis que as mulheres têm hoje em dia foram defendidos não pelos marxistas e pelas feministas, mas pelos filósofos liberais, como John Stuart Mill e Ludwig von Mises. Eles sim defendiam que a mulher deveria ter direito à herança, ao trabalho, à propriedade e à participação política. A verdadeira marca do feminismo e sua principal bandeira é a revolução sexual. Essa revolução sexual é uma forma de usar das questões sexuais como instrumento político, ou seja, a manipulação dos desejos, vontades, fraquezas sexuais visando objetivos políticos. E isso foi fruto da união entre o marxismo e o feminismo. Engels, um seguidor e amigo de Marx, defendia que as sociedades patriarcais são opressoras em sua própria natureza. A verdade é que após Engels perceber a ligação do modelo da família monogâmica e patriarcal com a propriedade privada e a questão da herança, ele vê esse modelo como inimigo do comunismo que tanto deseja. Afinal, à medida que as pessoas constroem família, o pensamento sobre a propriedade, a herança, as economias e aumento do patrimônio começam a ser o objetivo principal da discussão entre o marido e a esposa. E é por isso que Engels vê essa ligação da família tradicional monogâmica e patriarcal com o capitalismo e a propriedade privada. Consequentemente, toda a opressão que existe na civilização, na visão de Engels, tem raiz nessa opressão primária, que é o que ele reconhece como opressão do homem sobre a mulher. Ao contrário, para os cristãos e conservadores, o casamento é uma instituição essencial de uma sociedade civilizada, pois ele é fundamental para a proteção da mulher e dos filhos. O casamento, então, passa a ser um importante vínculo do homem com a mulher, que permite à mulher se tornar dona exclusiva da força de trabalho do seu marido. O marido precisa trabalhar para sustentar sua família, e a riqueza que ele traz para casa é colocada para o suprimento de sua esposa e filhos. O homem sempre almeja dar estabilidade e segurança para que sua mulher possa criar seus filhos em paz e sem carências, pois é assim que uma família saudável e estruturada é formada, algo que os marxistas não quiseram compreender e ainda negam até hoje. Portanto, é uma grande falácia que o casamento e a família patriarcal oprimem a mulher. A família precisa ser pulverizada para que ocorra a revolução na visão de Marx e Engels, pois é uma instituição perversa, já que eles perceberam que em uma família patriarcal os pais almejam enriquecer e acumular bens para deixar para seus filhos, e isso faz parte da base de uma sociedade capitalista. A família, na verdade, é um dos obstáculos para o comunismo. Por isso, os progressistas modernos almejam o tempo todo a sua dissolução através da desconstrução da família patriarcal e monogâmica. Kathleen Parker, uma americana colunista do The Washington Post, escreveu, abre aspas, acabar com a família não foi um incidente, mas foi um fundamento da união entre marxismo e feminismo. Fecha aspas. É muito comum, na literatura feminista, a presença de uma mentalidade anticapitalista e fortemente coletivista, na qual a mulher não é vista como um indivíduo pensante e independente, com objetivos e ambições pessoais, mas como um coletivo que luta pela mesma causa, além da visão de que a economia de mercado capitalista, a família tradicional e a propriedade privada são os maiores problemas que existem.
devendo ser abolidos, e que essas mulheres estão sempre sendo oprimidas pelos homens machistas e capitalistas, sobretudo se forem heterossexuais e brancos. Um exemplo da raiz marxista no pensamento feminista é o caso da Alexandra Kollontai, uma marxista que defendia o fim da família patriarcal, o amor livre e um sistema econômico socialista. O que essas autoras mais desejam incutir nas mulheres é uma revolução sexual, em que o feminismo almeja criar uma competição entre homens e mulheres, fazendo com que essas mulheres busquem ocupar a função dos homens na sociedade, como se os papéis de gênero não importassem. Isso tem como consequência a crescente tensão entre os sexos opostos e o aumento da militância da esquerda por uma sociedade cada vez mais igualitária no pior sentido do termo. Intelectuais socialistas e mulheres que defendem o feminismo veem o trabalho da mulher como um direito e um privilégio que as mulheres conquistaram. Eles dizem: hoje as mulheres trabalham e têm seu espaço no mercado graças às feministas que conquistaram esse direito essencial através de muita luta popular. No entanto, uma boa parte das mulheres foram compelidas a trabalhar por necessidades econômicas ao longo da história, e sempre trabalharam como nos casos das famílias pobres, encarando o trabalho como um fardo. E no caso das mulheres que trabalham, mesmo sem ter necessidade de fazê-lo, são as privilegiadas de famílias mais abastadas. Ou seja, mulheres de alto padrão financeiro que executam tarefas relativamente leves e em menor intensidade, que exigem mais do intelecto e não da força física. Essas mulheres atuam em empregos que podem abandoná-los, caso queiram, e podem escolher se aposentar mais cedo. Exemplos são as políticas, funcionárias públicas de alto escalão e herdeiras de empresas. Tanto é que as feministas nunca exigem que as mulheres devem ocupar espaços em profissões como pedreiro, no setor metalúrgico, no garimpo ou como lixeiro. Apenas devem ser representadas em posições de poder, prestígio e influência, porque aí sim ficarão iguaizinhas a uma minoria de homens. A verdade é que as diferenças entre os corpos e toda a biologia dos homens e mulheres são reais e inegáveis. Homens são mais eficientes como pedreiros e ferreiros e em outros trabalhos pesados e braçais do que mulheres. Já as mulheres têm predileções em áreas como pedagogia, trabalhar cuidando de bebês em creches e como secretárias, ou áreas da saúde como enfermeiras e médicas de modo geral. São diferenças da natureza dos sexos, e isso é uma realidade que se deve reconhecer e aceitar. Não há nada de errado com isso. E por que seria o homem tão privilegiado na visão da esquerda política, sendo ele o grupo de indivíduos que mais trabalham, que devem sustentar seus familiares, que arcam com despesas de casamento, de divórcio, em alguns casos, e que mais morrem por violência, seja em guerras ou não, ou suicídio? O homem trabalha mais, em geral, ganha mais dinheiro, e a mulher tem o privilégio de gastar mais dessa riqueza. Elas também recebem mais assistência social e ajuda financeira, seja do governo ou de instituições de caridade. As mulheres são vistas como pessoas a serem protegidas e cuidadas, e não como seres descartáveis e sem direitos. Aliás, a verdade é que as sociedades que mais colocam restrições às mulheres são as culturas mais defendidas pela esquerda progressista e marxista, como nas sociedades que seguem a fé islâmica. E é aí que fica fácil de perceber que existe algo de estranho e incongruente na narrativa da esquerda feminista. Aqui no Visão Libertária, temos um vídeo que aborda a real face misândrica e autoritária da esquerda política e ideológica. O vídeo é A Nova Esquerda é Misândrica. Se quiser entender mais sobre a farsa do discurso feminista da esquerda, fica a recomendação. A primeira onda do movimento feminista ocorreu no ano de 1848. Elas defendiam o sufrágio universal e o direito ao trabalho à mulher. Os Estados Unidos foi o palco do movimento sufragista, e isso se deu na época em que as mulheres lutavam contra a escravidão dos negros, juntamente com os movimentos abolicionistas. As mulheres estavam engajadas nos movimentos abolicionistas no século XIX, e foi assim que inicialmente foram se inserindo em causas políticas. Foram os religiosos os que mais apoiaram as feministas no começo do movimento, ainda no século XIX, por incrível que pareça. Hoje, as feministas modernas enxergam o cristianismo e a tradição religiosa como arcaicos e inimigos, e só pensam em quebrar padrões e destruir as principais instituições consagradas da civilização ocidental. Mas é notório saber que o movimento feminista, desde seu início, sempre foi antifamília,
antimatrimônio e anti-igreja, sendo uma marca desse movimento a revolta contra o cristianismo e o casamento. É muito presente no discurso feminista atualmente que foram os movimentos das mulheres feministas que conquistaram o direito ao voto. Portanto, todas as mulheres deveriam ter enorme gratidão às feministas do passado. No entanto, o que elas omitem é que houve grandes movimentos de mulheres contra o voto, algo que não se vê a esquerda militante sequer mencionando. As mulheres não achavam o voto tão importante assim no início das democracias modernas. Tanto é que, até hoje, a participação feminina na política é muito pequena em termos de ocupação, mesmo que tenha aumentado significativamente a cada ano, sendo que não existe nenhuma lei hoje em dia que impeça a mulher de se candidatar e ocupar um cargo político. Ao contrário, existem leis que fornecem cota à entrada de mulheres em partidos políticos e em eleições. E mais, a verdade é que o sufrágio feminino foi uma concessão dos homens no poder para as mulheres, e não uma conquista feminista devido a protestos e movimentos de massa. A sufragista Susan B. Anthony escreveu, abre aspas, na indiferença, na inércia e na apatia das mulheres encontra-se o maior obstáculo para sua emancipação. Fecha aspas. Ao contrário do que é divulgado pela propaganda da esquerda política, foram os homens que permitiram às mulheres conquistar novos espaços na sociedade, sobretudo na política, sendo eles os pioneiros nas mudanças sociais. Ana Campagnolo, uma política e historiadora que estudou a literatura feminista, afirma que, abre aspas, o sufrágio feminino foi mais uma concessão do que uma conquista, fecha aspas. Em geral, ao longo da história, o direito de participação política foi conquistado com muita luta, sobretudo dos homens, que estavam dispostos a se sacrificarem pela pátria. Em muitos países, o direito ao voto estava vinculado ao dever de servir ao país, como em guerras. Assim, para ser considerado um cidadão pleno, era necessário não só os direitos, mas os deveres à sociedade. Hoje, as feministas só pensam em direitos e mais direitos, mas esquecem que, ao longo da história, todo direito dado ao cidadão estava vinculado a um dever para com a nação. O intelectual conservador Gilbert Keith Chesterton dizia que as mulheres, em grande parte, não estavam tão interessadas na política e em ter o direito do voto, ao contrário do que uma parte das feministas dava a entender. Baseado no contexto de sua época, ele escreveu, abre aspas, se, por exemplo, todas as mulheres resmungassem por um voto, elas os conseguiriam em um mês. Mas, novamente, há que lembrar que seria necessário fazer com que todas as mulheres resmungassem. E isso nos leva ao termo da superfície política da questão. A objeção à filosofia das sufragistas é simplesmente a de que a maioria dominante das mulheres não concorda com elas. Essas pessoas estão praticamente dizendo que as mulheres podem votar tudo, exceto o sufrágio feminino. Fecha aspas. Um fato interessante é que já em 1920, nos Estados Unidos, as mulheres tiveram seu direito ao voto, e esse direito foi conquistado por políticos conservadores que apresentaram as emendas à Constituição para que as mulheres pudessem votar. Não foi uma conquista feminina, mas uma concessão por parte dos homens. E foi no livro O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir, uma feminista francesa, que a autora revela, abre aspas, a ação das mulheres nunca passou de uma agitação simbólica, só ganharam o que os homens concordaram em lhes conceder. Elas nada tomaram, elas receberam. Fecha aspas. Fica claro, então, que as feministas não conquistaram nada para as mulheres e ainda hoje só prejudicam a todas elas ao defenderem políticas que destroem o núcleo familiar, além daquelas que prejudicam o crescimento econômico do mercado capitalista, o que geraria mais emprego às mulheres. São as conservadoras e libertárias que defendem a verdadeira liberdade e autonomia das mulheres como indivíduos detentores de direitos naturais que todas elas são, assim como os homens. É no modelo de economia livre, pujante e capitalista que as mulheres conquistarão cada vez mais independência financeira e bons empregos, o que as libertará tanto do jugo do Estado opressor ou assistencialista, quanto de parceiros violentos e tóxicos que tanto as vitimam. Além de serem livres, tanto para a escolha da maternidade e foco em trabalhos domésticos, sem julgamento dos progressistas de plantão, quanto de uma vida focada na carreira profissional, caso achem melhor. Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por O Historiador Libertário, revisado por Donda e narrado por Baby Yoda. Se você deseja acompanhar nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha. Até a próxima!